Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui a nossa live, né, pela ABB Tour, Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, aqui pela Seccional Goiás. A gente vai começar com um tema bastante interessante, né, falando um pouco sobre aqui a região da Serra dos Pirineus. O tema, a gente vai falar sobre o turismo de observação de aves, né? Um estudo sobre o potencial de observação da avifauna da Serra dos Pirineus. E para isso a gente vai chamar aqui alguém que, apesar da pouca idade, é autoridade no assunto, né? Já tem bastante experiência nesse trabalho de observação de aves, né? Que é o Estevão Santos. Né? O Estevão, ele já, desde os 7 anos, ele trabalha com, ele observa aves, né? Ele tem isso como hobby, né? Ainda não trabalha. E eles consideram um naturalista, um observador e um pesquisador e, além disso, ainda palestrante. Ele é residente aqui do estado de Goiás, né, no Brasil Central, né, vamos dizer assim, e iniciou as suas caminhadas, essas incursões a campo para observar aves desde os seus 7 anos. Ele tem saídas, né, por todos os biomas do Brasil, quase, né? Já conhece outros locais, foi para Pantanal, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, mas ele tem grande parte dos seus estudos concentrados aqui no estado de Goiás. Ele vai falar um pouco mais para a gente também sobre o currículo dele, que é extenso, né? Ele participou até de um evento internacional, ele foi convidado, né, para ir lá nos Estados Unidos e trocar um pouco de experiência e conhecer todo esse trabalho científico que tem no estudo das aves. Já vou chamar ele aqui para a gente iniciar. E deixar ele que tem todo o know-how para poder falar desse trabalho. Bom dia, Opa! Estevão. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Como é que você tá, cara? Beleza. Bom Seja dia, bem-vindo pessoal. aí. Obrigado. Bom dia a todos também. Fico muito feliz de tendo a oportunidade de participar aqui dessa live. Ah, e poder falar um pouquinho, né, sobre o projeto, sobre as aves dos Pirineus. Acho que vai ser bem bacana o papo. Eu também fico, para mim é uma satisfação, né, agradecer aqui também a Giovana pelo convite de estar participando dessas lives aqui pela BB Tour. Na primeira que eu participei eu fui entrevistado e agora estou sendo entrevistador e um prazer enorme de trocar essas informações e também aprender um pouco mais com o Estevão, que tá toda semana ele está fazendo as saídas, né? Então ele está fazendo um trabalho contínuo de observação de aves e criando um trabalho que vamos deixar ele explicar um pouco mais. Então, Estevam, fala um pouquinho dessa sua trajetória, conta um pouco do seu histórico aí junto com a observação de aves, o que te despertou, né, para esse contato com a natureza e depois você fala já desse projeto que você tem aqui na Serra dos Pirineus. Vou deixar falar você aí porque a entrevista é sua. Tranquilo, obrigado aí por ceder a palavra, Luiz. Bom, eu comecei na observação de aves e, de modo geral, na observação da natureza, digamos assim, quando eu tinha mais ou menos meus 7 anos, como o Luiz já ressaltou aí. E o que acontece, na verdade, é que eu sempre fui muito apaixonado pela natureza de modo geral, então isso não foi um despertar assim súbito, né? Eu sempre carreguei isso em mim, assim, sempre eu vim ao mundo aparelhado para gostar da natureza, né? Aparelhado para gostar de passarinhos, como Que disse bacana. nosso poeta Manuel de Barros. Manuel E Barros. e aí, o Fantástico. que que acontece? Eu, mais ou menos com 7 anos, surgiu na minha vida o interesse pelas aves através de algumas obras que eu comecei a ler, de livros, que eu sempre fui muito adepto à leitura, assim, sempre gostei muito de ler, assim, com frequência, né? E hoje eu tô com 15 anos e eu comecei com esses 7, 8 anos, né? Então já está totalizando aí um bom tempo já de campo e de experiências que eu tenho aprendido bastante e angariado. E eu fico muito feliz de estar sempre tendo oportunidade de renovar e
ganhar novas experiências em campo com as pessoas que eu conheço e com a atividade, de modo geral, de estar na natureza, né? Particularmente na observação de aves, isso se deu com algumas séries de livros um pouco mais antigas que tinham na época que eu comecei, que eram guias de campo, de modo geral. Não me lembro de ter muitos livros Deodato narrativos, eu de lembro de Souza ou ter. não? Sim, o Deodato, o Sigrist, alguns livros do Sigrid. Sigrist também. Tem o guia também que a Marta Gel foi coautora, né? Que é o Guia de Aves do Cerrado do Pantanal, que o Sim, Luiz. sim, ela tinha as gravuras em lápis, né, em preto e branco, é um pequenininho, edição pequena, não é esse? Eu Eu tinha tenho um ele do aqui na Pantanal minha. que eu lembro de ter alguns contatos com ele, que era mais de desenhos, né, e Esse livro depois o aqui, ó. Deodato lançou. Isso, ah, sim, esse é fantástico. Esse aqui já tá até velhinho, né? Rasgado aqui, que eu usei bastante ele, ó. Esse Está aqui é sendo bem o. usado. Eu usei bastante ele durante muito tempo, né? Velho de guerra. Então, esse aqui já tá bem consumido, ele. Esses foram alguns livros iniciais que eu tive e que todos eles sempre vieram com uma abordagem muito voltada para a observação de aves, né? E pensando nisso, eu pensei também em em integrar, né, nesse âmbito, e comecei a pesquisar mais acerca, mas na verdade, o meu grande feito assim para começar mesmo a observar aves foi uma saída a campo, porque eu sempre fui muito adepto assim ao empirismo, sabe? A gente vivenciar as experiências em campo e delas tirar um aprendizado. Então, ao invés de gastar muito tempo na teoria de qual equipamento usar, como iniciar assim, eu na verdade decidi já começar em campo direto, né? Então eu poucos dias depois de já me integrar assim, eu eu já fui para uma primeira saída a campo que me fez aprender bastante e, além disso, ver os bichos pela primeira vez e, de modo geral, ter um primeiro contato com as aves, assim, em campo, né? Com um olhar diferenciado, com um olhar voltado agora para tentar identificá-las, identificar comportamentos e algumas outras coisas, né? Sim. Eu também compartilho um pouco dessa questão sua, que a gente traz muito daquilo que a gente tem de vivência, do que a gente gosta, e é o que desperta realmente, de fato, esse interesse para que a gente leve a atividade por um tempo maior, né? Isso é Sim, importante. sim, sim. Eu acredito que a gente aprendendo com experiências de campo, o aprendizado é muito maior do que simplesmente na teoria. Eu acredito, na verdade, que a gente tem um balanço entre o estudo, digamos assim, de gabinete e o estudo de campo é bem bacana, assim, acho que é bem ideal, porque muitas das coisas que a gente estuda dentro da ornitologia e da observação de aves também requerem, de certa forma, ah, uma outra base, um background de casa, né? Com certeza. E a grande questão para mim é que, na verdade, em campo, quando você encontra um bicho em campo bom, você tá ali escutando o bicho cantando há uma meia hora e não consegue localizar o bicho, não sabe o que O é, que é? né? Você encontrando aquele bicho e batendo o binóculo naquele bicho e vendo, é esse bicho, você nunca mais vai esquecer que aquela voz pertence àquele bicho, né? Então, são algumas coisas que a gente não aprende em casa, são coisas que fazem parte de uma experiência adquirida em campo. Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Albert Einstein, que eu levo para todos os campos da minha vida, que ele fala que informação, ele fala que conhecimento é vivência, na verdade, o resto é informação. Então, vale a pena sim a gente buscar as informações, entender um pouco o que que é o birdwatch, saber um pouco como eu devo me portar na natureza, mas a experiência de fato e o aprendizado e a bagagem você vai ter fazendo as saídas, escutando, vendo o ambiente que você está, né, relacionando essas coisas práticas mesmo, que a gente vai poder até aguçar a nossa percepção para que a gente possa visualizar mais as aves e ter uma atenção maior para esse universo que muita gente não percebe, né? Perfeito, perfeito, Luiz. Eu concordo totalmente. Eu acredito que por isso que eu sou muito adepto a essa questão do empirismo. Assim, eu acho que o fato de a gente observar as coisas com alguma diligência em campo nos ajuda e muito a aprender.
eu tenho me concentrado nisso, assim, particularmente no presente momento, assim, sabe? Eu tenho, por isso que eu tenho saído para campo, assim, de modo tão, com tanta avidez, porque é isso que tem me ajudado a aprender cada vez mais. Às vezes eu leio alguma Sim, coisa num artigo em casa, vejo algum estudo e tal, eu leio aquela coisa ali, ó, peraí, eu posso encontrar isso em campo. Aí eu vou em campo, tento encontrar no que eu encontro, eu coleto, tiro foto, ou faço qualquer tipo de legal. coisa para nunca mais esquecer essa vivência. Então acredito que sim, as vivências de campo são muito importantes. Bom, e aí só dando continuidade, né? A partir desse ano que eu comecei, que foi mais ou menos em 2013 para 2014, depois que eu fiz essa primeira saída para campo, eu peguei um gosto muito forte, né? Então eu decidi tornar aquilo quase rotineiro. Então eu Uhum. substituí as minhas atividades assim diárias, gastando muito tempo estudando em casa os passarinhos quando eu não estava em campo, né? E aí, quando eu tinha a oportunidade de ir para campo, geralmente nos finais de semana, eu pegava toda aquela bagagem que eu tinha acumulado ao longo da semana, né, de estudos, de Sim, parágrafos que eu havia lido sobre os bichos, dicas de identificação, ambientes para encontrar os bichos e outras coisas. Pegava aquilo tudo que eu tinha aprendido ao longo das semanas e em campo botava na prática, né? E aí, à medida que isso foi tomando gosto, eu fui adentrando outros nichos, né? E eu creio que isso me ajudou bastante a aprofundar e afunilar, né, o meu nicho de pesquisa assim, dentro do ramo da ornitologia e da sim, observação de aves também. Né? Então, à medida que eu fui crescendo também e conhecendo várias pessoas novas e pessoas que me ajudaram a aprender, pessoas que tinham. Cada uma pessoa tinha um pouquinho de experiência para me ceder e me ajudar, eu fui afunilando, né, assim, a minha área de pesquisa. Então hoje eu me considero um observador da paisagem, assim. Acho que isso cabe à alcunha de naturalista também, que eu acredito que naturalista seja uma designação para as pessoas que não necessariamente devem conhecer o meio como um todo, mas que tenham um senso, tem um bom senso de observação de tudo que está à sua volta, não só um nicho específico. Então, eu particularmente acredito que para você estudar as aves, você não deve conhecer somente as aves, porque isso tornará seu estudo incompleto. Você tem que conhecer o ambiente como um todo, a paisagem como um todo. Porque a ave, ela é, ao mesmo tempo que ela é predada, né? Ela é a presa de um outro animal, um réptil, uma cobra, né? Um mamífero, né? Ou talvez até uma outra ave. A ave também ajuda a dispersar a semente de uma espécie de planta. Então, a sim, natureza, ela incorpora ciclos totalmente conectados entre si. Então, a gente não deve desprezar esses ciclos. Para você conhecer a fundo as aves, para você ter um, um estudo profundo sobre o ramo das aves, especialmente no Brasil, que é essa região tão biodiversa, você tem que conhecer os demais âmbitos do ambiente natural. Porque é um conhecimento que está totalmente interligado, né? Uma ave com a dispersão de uma planta, a ave sendo o alimento de um outro animal, e por fim o ciclo ecológico se complementa, né? Então eu acredito que é isso que é o naturalismo, é isso que é você ser naturalista, é sim. você conseguir observar e distinguir tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Acho que isso que é Complementando bacana. um pouco o que você fala, eu gosto também dessa visão, até porque eu sou guia de turismo e o guia, como ele tem a sua função de interpretar o meio ambiente, para que a gente possa passar para o nosso visitante uma consciência ambientalista acerca do que fazer turismo em ambiente natural, né? Essa visão do todo, esse conhecimento, né, até histórico, né? Eu falo quando eu vou fazer uma palestra de Perfeito, história sobre o Cerrado, eu falo da geohistória do Planalto Central, porque antes de entender perfeito, o ambiente, eu preciso entender qual foi a formação geológica, quais são os compostos e os tipos de relevo daquele local, qual a variação altimétrica que a gente tem ali, para que eu possa entender qual que é a cobertura vegetal que está vindo ali, né? E relacionado às aves, isso tem uma questão mais interessante ainda, porque as aves ela vêm de um processo evolutório muito antigo, né? A gente está falando aí de uma transformação dos dinossauros que começaram a sair da terra e começaram a povoar os ares, né? Adaptaram a sua pelagem, desenvolvendo
plumas, né, desenvolvendo as penas. Então, entender isso também, né, eu gosto muito dos livros do Helmut Sick, né, da ornitologia brasileira, porque Perfeito. ele traz justamente toda essa historiografia que a gente começa a entender e admirar mais ainda o que, que é uma ave. Né? Entender quais as famílias que têm uma vocalização mais rudimentar e saber que essas foram as primeiras aves que existiram, suas cordas vocálicas ainda possuem estruturas pré-históricas, né, que não possibilitam ela ter uma diversidade de canto. E aí a gente vê que as aves que têm um canto elaborado, como a família Icteridae, né, que tem uma complexidade de notas e harmonias fantásticas, são aves mais novas, né? Então a gente está vendo que a gente ainda está em um processo evolutivo constante e que a ave, né, ela vem em um novo o jeito de relações, né, ecológicas que você estava explicando aí, que traz uma dinâmica totalmente diferente para o mundo em si, né? E trazendo um pouco para o potencial que a gente tem, o continente americano é considerado o continente das aves, né? A gente tem a maior Exatamente. biodiversidade do mundo, principalmente na América do Sul. Perfeito, Luiz. Eu tô totalmente de acordo com você, assim. Particularmente falando do SIC, né? O SIC, o livro dele, o Ornitologia Brasileira, né? Que é considerado aí o livro de Tá um pouco cabeceira ruim, da... Esteve, o seu som. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Tá ver se dando eu pra me tô. escutar Todo agora? mundo tá conseguindo ouvir aí? O Estevão tá ouvindo a minha voz? Tô te escutando, Luiz. Tá dando pra me escutar? Deixa eu ver se é o meu aqui. Tá conseguindo me escutar, Luiz? Pode falar de novo? Opa, tá conseguindo me escutar? Tá ok, pode continuar. Beleza. Bom, Luiz, e aí, particularmente falando do SIC, né? O livro dele, né, o Ornitologia Brasileira, ele é considerado aí o livro de cabeceira para os ornitólogos e observadores de aves do Brasil, eu também incluiria, né? Eu acredito que o SIC, né, o livro dele, de modo geral, aborda a história natural. E esse é o campo de pesquisa para mim dentro da ornitologia, é a história natural das aves do Brasil e, em especial, no meu caso, do Brasil Central. O livro dele é a obra mais completa de história natural que eu conheço, assim, particularmente para as aves do neotrópico e talvez até do planeta, porque é exatamente isso que você falou. O SIC ele fez de modo muito oportuno uma abordagem voltada não só para as aves, mas também para todo esse plano de fundo que incorpora a ornitologia. Então ele foi desde a história do homem no Brasil e essa história associada às aves, a história da nomenclatura, enfim, até essa coisa da filogenia que você falou, de quais aves são mais novas e mais antigas, quais são os grupos, né, mais recentes, os grupos mais antigos, né? É, então eu acredito que o SIC tem uma abordagem muito boa e é um livro que eu particularmente recomendo para qualquer pessoa assim que queira se integrar mais no estudo da ornitologia. É esse livro dele, o Tá, Ornitologia agora também que o Brasileira, né? som tá baixo. Mas tá dando Opa, para me agora escutar? parece que tá. Agora sim. Opa, então beleza. Acho que agora vai dar certo. E você falou de toda essa questão aí que quando você vai dar uma palestra, falar sobre isso do Brasil Central, você vem e fala da geomorfologia do terreno e tal, e eu concordo plenamente com isso, porque eu, no meu caso, para estudar, agora falando um pouquinho também, acho que até dá para fazer um link com a questão da Serra dos Pirineus mesmo, a Serra dos Pirineus ela é uma região fantástica, porque ela é o divisor, né, continental, ela é parte, né, desse divisor continental de águas, né, das águas que correm para o norte e para o sul, e ela é esse planalto ascendente tão bonito e robusto que ascende bem no meio, né, dessa região predominantemente. Existem várias colinas, né, aqui em Goiânia, nessa região que eu estou aqui. É uma região de depressão, né, é a depressão periférica do Brasil Central e de Goiás. E aí a gente tem essa região de colinas e aí ascende, né, aquele planalto da Serra dos Pirineus. E é exatamente isso. Para você ter uma compreensão das aves, eu acho que é super legal você conhecer os ambientes, né? Porque os ambientes vão segregar as espécies de aves. E para você conhecer a origem dos ambientes e onde ocorre cada tipo de ambientes, é fundamental que você conheça o terreno. Então é exatamente isso que você falou, assim, é um conhecimento É, integrado.
E é Então, isso interessante, está né, que tranquilo. falando, tá um pouco baixo, já melhorou um pouco, tinha realmente sumido um pouco o som, né? O pessoal até estava falando aí, eu acho que estava tendo algum pouco de delay da transmissão do som. Mas e voltou, eu estou conseguindo ouvir. Antes eu não estava realmente ouvindo o que você estava explanando. Mas voltando à parte da Serra dos Pirineus, né, essa questão aqui que a gente tem que é muito peculiar, que às vezes poucas pessoas conhecem, que é a questão da gente estar em um divisor continental de águas, né? Então, o bioma Sim. cerrado, um dado interessante, que no estado de Goiás não existem rios que vertem para o estado. Todos os rios nascem no estado ou são divisas. Né? Então, a gente está realmente na caixa d'água do país, praticamente. A gente está num ponto de convergência de nascentes, né? Onde o lençol freático está ali subindo pela questão geológica. Né? Então, a gente tem que entender da parte da geologia para a gente entender da hidrografia, né, para a gente entender da parte de vegetação e complementar com essas relações ecológicas entre as aves, entre as plantas e os outros animais em si também, né? Porque tudo está interligado, como você mesmo disse, e por isso a importância dessa visão sistêmica do meio ambiente, o que com certeza a gente pode falar que ainda é um pensamento naturalista. Perfeito, Luiz, perfeito. Acho que agora, como é que tá meu som? Tá tranquilo? Perfeito. Ah, show, legal. Bom, então, e é exatamente isso, assim, a Serra dos Pirineus, para mim, me agradou tanto no sentido de conduzir um estudo ornitológico, né, um estudo sobre as aves da região, porque é isso, ela é exatamente um campo, né, um laboratório vivo que incorpora todos esses âmbitos naturais e de modo surpreendente, assim, porque você tem desde uma questão geológica muito peculiar, né, que é a questão de ser o divisor de águas e, além disso, claro, de ter essas placas de quartzito tão belas, né, na região. Mas, E o divisor de águas em si, um dos itens da minha pesquisa é avaliar qual que é a influência do divisor de águas sobre as aves da região, porque existe sim uma influência, é uma influência muito notável, muito ah, bom. né? E além disso, a questão dos ambientes, né? A Serra dos Pirineus apresenta todos os ambientes do Cerrado brasileiro, virtualmente todos os ambientes, desde as formações de floresta, né, até as formações campestres bem abertas, e uma diversidade de aves incrível e uma variação, né, altitudinal bem peculiar também, porque a Serra dos Pirineus, acho que a parte mais baixa dela ali vai de 650 metros mais ou menos, até o ponto mais elevado no Pico dos Pirineus, que bate 1.390, 1.400 metros, né? Então, você tem uma variação de altitude bem interessante e isso também trata de segregar as espécies de aves que habitam na região, porque algumas espécies não sobem tanto e nem outras descem até as áreas menos elevadas. E além disso, a questão da altitude altera os ambientes, né? Porque nas áreas mais baixas, que geralmente são depressões, nos fundos de vales e tal, vegetam florestas maiores e você vai ter uma comunidade de aves de mata lá dentro. E nas áreas mais altas você tem os cerrados rupestres, né, que são os cerrados que crescem entre afloramentos rochosos e que possuem uma comunidade de aves peculiar e própria também, né? Então, para mim, essa é a grande sacada, né? Essa é a grande coisa da Serra dos Pirineus que me impressiona tanto, me motivou tanto a conduzir esse estudo lá. Que é exatamente o fato de ser esse laboratório vivo contendo todos esses âmbitos do ambiente que nos proporcionam, né, tratam de nos proporcionar uma pesquisa ampla. Né? Então, na Serra dos Perfeito. Pirineus, eu tenho tentado desenvolver, ainda que o estudo seja ornitológico, né, seja um estudo sobre as aves, ele é mais ainda um estudo da paisagem local. Né? É um estudo da paisagem local e sua influência sobre as aves da região. E interessante, né, para a gente trazer um pouco para o tema também do turismo, né? Eu estava olhando alguns dados aqui que eu puxei pelo computador. Em 2017, o turismo de ave movimentou nos Estados Unidos, deixa eu só buscar aqui de novo. Ó, ele movimentou mais de 47 milhões de pessoas observaram aves, né? E é um negócio que gerou em 2017 600 mil empregos no país,
né, movimentando 106 bilhões de dólares no ano. Ou seja, isso foi o triplo do que o Brasil, né, ia gastar com o Ministério da Saúde em 2017. Então, a gente pode ver um potencial econômico e de diversificação turística que é fantástico, né? A gente está dentro do continente das aves, o continente sul-americano tem a maior biodiversidade, trazendo para Pirinópolis, a gente já tem uma lista compilada, que foi iniciativa do ornitólogo François, né, que a gente já está com mais de 350 espécies registradas, o que já é um número de relevante interesse para quem está no ramo da observação de aves, e ainda é uma fatia que Pirinópolis e Goiás ainda pouco explora, né? A gente tem no Perfeito. Brasil hoje Amazônia, Mato Grosso do Sul e a Floresta Atlântica como os maiores focos de observação de aves. Né? E o cerrado, ele tem um índice de endemismo, né, que são aquelas espécies que só ocorrem no cerrado, que tem um potencial de atratividade muito grande para a nossa região e pouquíssimo explorado. Né? Então, além da gente ter uma quantidade significante de biodiversidade, a gente tem essa pluralidade de fitofisionomias do cerrado e uma variação altimétrica que possibilita a gente ter uma maior exemplificação de espécies, por exemplo, desses tipos de vegetação. Né? Então, eu digo que a gente está com a faca, o queijo, a goiabada na mão e ainda não está Uhum. sabendo aproveitar isso. É, perfeito, Luiz, eu concordo com você, cara. O meu trabalho, eu particularmente desconheço um pouco, eu sou meio leigo nessa área do turismo, né? Mas o meu Sim, trabalho, com essa perspectiva de pesquisa, ele se relaciona totalmente com isso, porque através desse trabalho, que carrega o nome Serra dos Pirineus, eu acho que é plenamente possível a gente trabalhar para, através desse estudo, chamar a atenção das pessoas para essa região, né? Porque eu acredito que através de trabalhos desse cunho, envolvendo principalmente a área ambiental, você tem um potencial ecoturístico e um potencial científico sendo valorizado, porque com o trabalho sendo sim, publicado, você vem chamar a atenção de pessoas que querem desenvolver pesquisa lá. E a Serra dos Pirineus é uma região que sim, tem pesquisa sendo desenvolvida lá e já tiveram outras pesquisas sendo desenvolvidas no passado também, mas a maioria das pesquisas foram relacionadas com a flora local, né, com a botânica. E a grande sim. questão também é que todas essas pesquisas botânicas, eu diria que 90% delas, ah, estavam associadas com a questão da flora dos campos rupestres e dos cerrados rupestres da Serra dos Pirineus. Enquanto que as outras fisionomias, né, como as florestas, ficam um pouco deixadas de lado. E o Uhum. turismo da mesma forma. Né? O turismo na Serra dos Pirineus, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que ele está bem relacionado com as regiões de cachoeiras e as regiões, né, com grandes afloramentos de pedras que servem para escalada, para contemplação, etc. Enquanto que outros Sim, âmbitos ficam deixados de lado. E mesmo que eu resida no Cerrado e essa pesquisa seja desenvolvida no domínio do Cerrado e a Serra dos Pirineus esteja aí bem no coração do Cerrado, eu, na verdade, me dedico a estudar quase que totalmente as matas do Cerrado. Né? Eu ah, me dedico a estudar as florestas do Brasil Central. Porque essas florestas daqui da região do Brasil Central, elas têm uma identidade muito única. Ainda que elas não sejam nada mais, nada menos do que grandes afloramentos e extensões florísticas, né? Extensões, digamos assim, sejam encraves, né? Sejam enclaves de vegetação das duas grandes florestas adjacentes, que são a floresta amazônica e a floresta atlântica. E esse é um tema que eu tenho me dedicado a pesquisar, né, desde os últimos 4 anos aí, que são as florestas da região e aí com ênfase na Serra dos Pirineus. Dentro do isso. estudo da biogeografia, só fazendo um complemento aqui, dentro do estudo da Sim. biogeografia seria o estudo dos componentes bióticos de uma localidade baseados na influência da geografia local. Né? Dentro do estudo da biogeografia, a Serra dos Pirineus me chama muito a atenção porque as matas da região, como um todo, apresentam uma influência florística, né, na parte da botânica e faunística muito forte da Mata Atlântica. E isso está bem relacionado com a questão do divisor de águas. Né? Acho que é uma coisa que a gente pode falar também.
Só complementando nessa questão também do potencial do turismo para conservação ambiental que o Jonatas aí colocou, eu tinha pesquisado aqui também um outro dado falando de uma espécie, né, que ganhou mais estudo e mais relevância de conhecimento daquela espécie ameaçada de extinção, o que ajudou no entendimento do que poderia ser feito para poder conservar o ambiente, né, o habitat daquela espécie e poder ajudar nessa conservação. Né? Então, outro exemplo a gente tem que foi a descoberta recente do soldadinho do Araripe, né, que é uma espécie que ficou aí, né, escondida por séculos, que a gente tem observadores de aves já no Brasil, já desde o século XIX, né, estudando a natureza, né, os naturalistas, não só as aves, e só agora no século XX, né, não sei se foi no 20 ou já no início do 21, 2000 e pouco, que teve a descoberta de uma nova espécie, que é o soldadinho do Araripe, e traz toda uma questão de conservação, de entendimento de qual ambiente aquela ave reside, né, o que o governo, criando ali uma unidade de conservação de fato, possa fazer para que aquele habitat seja preservado, e isso começa na observação de aves, no trabalho empírico e no hobby das pessoas, né? Por isso é importante também a gente cada vez mais debater esse tema e trazer à luz todo essa riqueza, né? E essa atividade que para mim é fantástica, você poder fazer uma trilha, escutar uma ave, observar ela, entender o que ela está fazendo ali, né? É uma dinâmica muito bacana. Perfeito. E eu acho que é através desse tipo de experiência, através desse tipo de trabalho, desse tipo de estudo, desse tipo de atividade, que é possível, né, muito possível trazer um foco para a Serra dos Pirineus, né? Porque eu acredito que, com base aí nos poucos estudos que foram realizados na região, eu acho que um estudo ou outro não são efetivos, né, para a gente avaliar todo o potencial da região ornitologicamente ou dentro do âmbito do turismo, né? Eu acredito que tudo isso deva ser realizado de modo conjunto, para só assim alcançar resultados positivos e aí de fato conhecer a fundo essa região, né? E Muito fala um bacana, pouco mais Luiz. do que você tem descoberto, do que você tem observado, quais são as suas anotações, o que você acha que é interessante trazer para a gente enquanto esse potencial de observação na Serra dos Pirineus. Bom, Luiz, eu acho que tem bastante coisa, né, cara? Como eu citei aí, a, a coisa que mais me chama a atenção na Serra dos Pirineus de longe, dentro do contexto que eu estudo, que é a história natural das aves, principalmente das florestas do Cerrado. Uma coisa que tem me chamado a atenção já há muitos anos é justamente essa questão da organização dos ambientes da Serra dos Pirineus e falando das matas particularmente, uma coisa que eu acredito que praticamente ninguém conheça a fundo seja exatamente essa influência das florestas, né, amazônica e atlântica sobre as matas do Cerrado, uma vez que as drenagens do Cerrado elas se voltam para essas duas florestas, né? E na Serra dos Pirineus é um caso, porque na Serra dos Pirineus nascem os rios Corumbá, né? O rio Corumbá está associado com a bacia do rio Paranaíba e do rio Paraná, que correm para uma região de floresta atlântica, e do outro lado da Serra dos Pirineus nasce o Rio das Vai para a Almas. Bacia Platina, né? Isso, o Corumbá vai para a Que é a bacia grande Platina. bacia que vai terminar com o Rio do Prata e deságua lá nas Cataratas do Iguaçu. Né? Então, pouca gente sabe que na Serra dos Pirineus a gente tem dentro da principal nascente o Rio Corumbá, que vai para o sul, e que você estava continuando, né, o Rio das Águas, que é uma vertente que vai para o norte, que junto no Delta do Exatamente. Tocantins com o Rio Araguaia e vai desaguar na Ilha do Marajó, finalizando a bacia Araguaia-Tocantins com a bacia amazônica. Né? Exatamente. Então a gente tem duas drenagens muito grandes, né? Uma drenagem que vai para a região amazônica e outra que vai para a região atlântica, cujas cabeceiras ficam no Cerrado. E o Rio das Almas, mesmo sendo um tributário secundário, que a gente chama, porque o Rio das Almas deságua no Rio Maranhão, que aí vai desaguar no Tocantins, Tocantins e né? Araguaia. Perfeito. Exatamente. O Corumbá, na verdade, ele é um rio muito portentoso, porque ele já vai desaguar no Paranaíba, que já é, junto com o Rio Grande, os principais formadores do rio Paraná, né? Tá. Alguns autores, inclusive, pelo que eu vi na literatura, defendem que o grande começo do rio Paranaíba não seja em Minas, mas sim o rio Corumbá, pela sua extensão, por volume de água,
né, e por alguns outros fatores. Então, digamos assim que o começo da bacia do Paranaíba seja ali na Serra dos Pirineus. Nós temos duas grandes bacias nascendo ali na região, correndo para regiões diferentes, e cujas cabeceiras se localizam ali. Então, qual será que é a peculiaridade dos ambientes associados com essas bacias hidrográficas? Porque existe uma influência muito forte da hidrografia na avifauna, né, cara? Isso é uma coisa muito interessante da gente prestar atenção, porque em outras regiões do Brasil, eu acredito que isso aconteça também, mas nenhum outro lugar acontece como no Cerrado. Porque como o Cerrado ele né, fica no cerrado, né, essas drenagens das bacias, principalmente Platina e Tocantinense, o cerrado, por ser essa região savânica, essa região de modo geral aí, marcada por ser uma grande transição entre as diferentes regiões ecológicas do Brasil, existem peculiaridades ali. E como eu estava comentando, eu acredito que o fato, por exemplo, de existir essa influência de floresta atlântica nas matas da região está plenamente associada com o divisor de águas e mais ainda na Serra dos Pirineus com a questão da altitude, né? Então, os ambientes ali têm uma peculiaridade fantástica, porque adentrando as matas da Serra dos Pirineus, a gente vai ver alguns elementos bem típicos do Cerrado, né, como alguns muricis, né, o murici da mata, o jatobá, a copaíba, entre outros. Mas um fator surpreendente é que, por exemplo, a gente falando da riqueza florística, né, da flora, essas matas da Serra dos Pirineus, especialmente da vertente do Corumbá, a flora é constituída principalmente por espécies de plantas provenientes, advindas, né, da Mata Atlântica. Será que as pessoas conhecem isso? Será que as pessoas conhecem esse intercâmbio biológico que existe nas matas da região? Né? E isso que tem me chamado a atenção. Eu acredito que as aves também, né, eu já tenho algumas listas e trabalhos com essas aves. As aves da região, existem também espécies advindas da Mata Atlântica, e as plantas também têm um componente advindo da Mata Atlântica, misturados ali com espécies bem típicas do Cerrado. Então, nós temos, por exemplo, nas mesmas matas, nós temos duas espécies de aves que eu considero bem interessantes de nós citarmos, que são o soldadinho, né, Antilope galeata, que é uma espécie típica das florestas ribeirinhas do Cerrado, junto com o tangarazinho, Licura militares, que é uma espécie tratada aí como exclusiva das matas ombrófilas, né, da Mata Atlântica do Brasil. Nós temos essas duas espécies nas mesmas florestas, inclusive nos mesmos ambientes, né, nos mesmos nichos, né? Então, o que a gente vê ali é um forte intercâmbio, né, desses componentes biológicos. Dentre as Eu plantas... mesmo tenho registro do tangarazinho numa mata que se encontra, aquela que desce da Cachoeira São Rizal, que é o córrego Capitão do Mato, e ali embaixo ela vai juntar com o córrego que desce do Morro Cabeludo, que alguns chamam de Vale do Terremoto. Teve um tempo atrás, foi a primeira vez que eu até avistei o tangarazinho, foi no encontro, onde ela se torna uma mata que tem uma junção ali com o Campo Limpo, então uma divisão ecológica muito interessante de uma área úmida, onde de repente é só gramínea e do nada já começa o alforje da mata ali, com um terreno bastante úmido, bastante presença de samambaias, né? A Euterpe edulis também cobrindo grande parte ali do dossel da mata, né? E a gente vê claramente um ambiente mais típico da Mata Atlântica, né? Quando você já desce para os córregos dos tributários aqui que estão formando o Rio das Almas, você consegue perceber que às vezes o solo já não é tão úmido, já não tem tanta cobertura de briófitas, né, e de pteridófitas, já tem uma questão diferente até, assim, né? Então, eu acho que pela questão da altitude, até a composição do solo, não sei, ou até a temperatura da água, porque até isso muda, né? A gente percebe que o lado da Serra dos Pirineus, que está dentro do Rio Corumbá, tem um índice pluviométrico maior do que aqui em Pirinópolis, tanto que até observando a parte popular, o pessoal daqui fala que chuva que vem do Morro do Frota, que está mais a norte, noroeste, é chuva boa.
chuva que vem dos Pirineus, que está a nordeste, é só vento e tempestade, né? Então o pessoal já tem até a noção de onde que vem a chuva, de quais as influências, e interessante, né, que as chuvas melhores que vêm para Pirinópolis, popularmente o pessoal sabe que é atrás do Frota, e se a gente for pesquisar em direção, é justamente na tal da zona de convergência do Atlântico Sul, né, que traz a umidade da floresta amazônica e molha o cerrado. Né? Então, essa relação também, não só da drenagem, como dos rios aéreos, que são bem falados, né, é bem interessante da gente analisar. Então, não só o cerrado sozinho, mas essas transições entre os biomas trazem um contexto ecológico que é muito interessante e traz justamente essas relações, né, que você está falando aí entre esses biomas. Né? Perfeito, Luiz. Eu concordo totalmente com você. Essa questão é bem bacana da gente discutir, porque, de fato, uma coisa que tem me intrigado bastante são essas diferenças, eu digo até na expressão fisionômica, entre as matas do Rio Corumbá e as matas do Rio das Almas. De fato, são florestas Muito com um diferente. perfil distinto, né? A maior parte das matas que drenam o Corumbá são florestas exatamente como você falou. O solo e o subbosque têm uma boa cobertura de samambaias, existem muitos palmiteiros. Uma planta que a gente vê muito nessa região também é a pindaíba, né? A Xilópia marginata. Dentre outras, né? E Eu tem acredito uma, que que... eu queria só interromper, tem uma que eu não sei se você já estudou, que até você está falando de mata, que é uma que eu percebi que dentro dos domínios do Rio das Almas eu não encontrei, mas nos domínios do Rio Corumbá eu encontrei, que é o baguaçu. Ele tem Sim, sim, raízes adventícias, parece muito com a samaúma, né? Mas ele tem perfeito. só nas partes da que tem mais influência atlântica. Eu não encontrei nenhuma mata que eu já visitei dentro da influência do Rio das Almas. O baguaçu, né, que é a Talauma ovata, ou Magnolia ovata, é uma espécie que eu encontrei bem copiosa mesmo no Rio Corumbá, nas matas do Rio Corumbá, e é exatamente isso que você está falando. O baguaçu, assim como o terpedulis, né, o palmiteiro, e algumas outras espécies, o baguaçu ele é uma espécie de árvore atlântica. Ele é advindo, né, da floresta atlântica. Entretanto, eu encontrei uma única vez um único indivíduo solitário na mata ribeirinha do Rio das Almas, ali próximo, depois da Mata da Onça, para baixo da Mata da Onça. Olha que Foi legal. o único Eu ainda lugar no não- Rio das Almas que eu encontrei baguaçu. Entretanto, era esse indivíduo sozinho, né? Mas no Rio Corumbá é uma espécie que a gente encontra em praticamente todas as matas, abundante. É. né? E isso é uma coisa legal, assim, também, que tem feito parte da minha pesquisa, que é exatamente ver isso. No Rio das Almas, na porção alta do Rio das Almas, a gente encontra a influência atlântica também em algum grau. Claro que não é nada comparado ao Rio Corumbá, mas a gente encontra. E para mim isso se deve ao fato de que a região das cabeceiras do Rio das Almas, ali no alto da Serra dos Pirineus, está numa região relativamente alta ainda, né? Porque, se eu não me engano, a nascente do Rio das Almas está a 1150, 1200. E quando o Rio das Almas termina de descer a Serra dos Pirineus, né, Cachoeira do Abade, ele ainda está mais ou menos 1050, 1010, alguma coisa assim. Entretanto, assim que o Rio das Almas desce ali a Frater, né, e aí entra em Pirinópolis, ele perde boa parte dessa característica atlântica que existia no alto da serra. E aí eu acredito que esses elementos atlânticos que existem nessas matas do Cerrado, eles tenham vindo a partir do Rio Corumbá e aí depois colonizado o Rio das Almas até um certo ponto, onde o desenvolvimento deles era um pouco melhor, né, pelas condições edáficas, né, as condições do solo, as condições pluviométricas e alguns outros fatores. Então eu acredito nisso também. Bacana. Eu queria só complementar com uma noção que eu não sei se é real, mas que eu até vi em alguns, não lembro quem que era o autor, que alguns autores colocam como o Cerrado sendo a vegetação anciã do continente sul-americano, que na verdade, por a gente estar o Cerrado, principalmente nesse berço das nascentes, a dispersão das florestas ocasionou principalmente pela dispersão das águas. Né? Então, como a gente está nas regiões mais altas, que são as chapadas, e a maioria dos rios que formam as bacias estão saindo daqui,
a gente consegue ter essa relação de espécies, por exemplo, do ipê amarelo da mata aqui, com o pau-d'arco da Mata Atlântica. A gente tem espécies de cacto no Cerrado Rupestre, com espécies semelhantes de cacto no Agreste da Bahia, no Nordeste. Né? A gente tem, por exemplo, o óleo de copaíba aqui nas matas do Cerrado, que lá na floresta, na floresta amazônica já vai ser o bálsamo, né, que são espécies do mesmo gênero, né? Então a gente vê que eu consigo perceber que parece que a parte das vegetações saíram do cerrado e foram povoando os outros ambientes, mas depois as aves foram saindo dos outros ambientes e subindo para o cerrado pela questão dos rios, né? Porque a gente sabe que os rios são como que as avenidas das aves e dos animais, né? Grande parte dos animais se norteiam e se direcionam pelos rios, né? Muitos não têm senso de norte, leste, oeste, mas ele consegue perceber o ambiente que te dá proteção e geralmente eles vão seguindo basicamente pelos cursos d'água. Tanto que a gente tem a lei ambiental exclusividade, né, das APPs, as áreas em volta dos rios e nascentes, porque é fato de que a fauna depende desses corredores ecológicos para manter as suas relações. Perfeito, Luiz, exatamente. Esse papo de origem dos ambientes, ele é um papo de fitogeografia, né? Bem bacana, assim. Só que é uma questão também que eu também desconheço em parte, né? E acho que é bem complexo da gente discutir, mas essa questão do povoamento dos ambientes, ele está totalmente relacionado com a hidrografia, exatamente. E, na verdade, o cerrado, ele é uma das vegetações mais antigas do Brasil, né? Sim. A grande questão é que o cerrado ele foi moldado de diferentes formas ao longo dos períodos ah, ah, que a gente viveu nessa região do Brasil Central com a questão dos fatores climáticos. Né? Então, nós tivemos várias glaciações e vários períodos superúmidos no Brasil que permitiram o recuo, o avanço do cerrado, assim como o recuo e o avanço das florestas. Para você ter ideia, mais ou menos ali no final do Quaternário, o cerrado ele foi coberto por floresta de araucárias. Essa região central do Planalto Central foi coberta por floresta de araucárias no final do Quaternário. A condição superúmida era tão forte e os solos também eram tão propícios para o desenvolvimento de uma floresta tão úmida, né, quanto a floresta de araucárias, que permitiu o desenvolvimento dessa floresta aqui. Só que logo o clima começou a ressecar, a floresta de araucárias retraiu, e aí ela foi substituída por florestas semideciduais, que são essas florestas matas secas, né, que secam durante Sim. uma parte do ano, né, perdem a cobertura das folhas, né, arbórea durante uma parte do ano, depois se recupera, e depois foi novamente substituída pelo cerrado. Então o cerrado ele sempre foi dinâmico, ele sempre foi se moldando, né, de acordo com as condições de solo e climáticas. E hoje a gente está num período um pouco complexo de se avaliar essa questão do recuo, do avanço da vegetação devido às atividades humanas. Mas existe aí uma inferência de que agora nós estamos num período de avanço de florestas novamente. A grande questão é que a Serra dos Pirineus ela tem esse atrativo porque as matas que existem na vertente do Rio Corumbá são exatamente fruto dessa grande relação de modelagem que existiu no passado dos ambientes. Então, essas florestas, a gente vê essas características tão notáveis dela, né, principalmente dessas plantas aí de Mata Atlântica, dessa fisionomia de Mata Atlântica, desse perfil, né, de Mata Atlântica, mas essas florestas elas nada mais são do que de fato Mata Atlântica. Elas são Sim. extensões florísticas da Mata Atlântica que seguiram o curso dos rios e conseguiram penetrar nessa região do Cerrado. A grande questão é que, como nós estamos num domínio climático e edáfico, né, do solo, totalmente diferente do sudeste do Brasil, onde a gente tem aquela floresta pujante, que essa Mata Atlântica teve de se adaptar, né, às condições climáticas e edáficas do Brasil Central, e aí você tem essa geração desse perfil da floresta que é um pouco mais seco, que está mais limitado, né, à calha do rio e algumas outras coisas, né? Mas é isso, essas florestas elas têm todo esse caráter, todo esse perfil fantástico, porque elas nada mais são do que, de fato, Mata Atlântica. São extensões da Mata Atlântica. Por isso que elas têm essa flora tão É, peculiar. e complementando o que você falou dessa dinâmica do cerrado, né, é interessante até que no cerrado, além das fitofisionomias que são resultado
da geografia e da altitude do local, a gente tem um campo de Murundum, que é uma considerada hoje uma fitofisionomia que vem da ação de cupins. Né? Então, a fitofisionomia que surgiu no Cerrado em um espaço de tempo bem mais curto do que as outras fitofisionomias que tinham mais uma relação com a geografia. Né? Então, até as relações da fauna, né, do que estão no Cerrado, ela consegue mudar a vegetação. Né? Então, o Cerrado, para mim, é um bioma incrível. Eu sou apaixonado também pelo estudo do Cerrado e tenho dedicado, acho que já mais de 15 anos em viver e aprender mais sobre o Cerrado. Bom, a gente já está faltando quase 10 minutinhos, vou deixar aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta, né, tiver alguma curiosidade. Enquanto a gente vai batendo papo ainda, você vai falando um pouco mais sobre esse trabalho fantástico que você está fazendo aqui na Serra, né, para que a gente abra um tempinho para dúvidas também. Show, Luiz, bacana. Pois é, pessoal, perguntas, dúvidas aí, considerações, estamos abertos. E exatamente isso que você falou, Luiz. Eu acho bem legal essa questão de que o cerrado ele sempre sofre influência da fauna e também de outros fatores, né, bióticos da região moldando o seu ambiente. Eu acho que um exemplo bem legal é dessas vegetações que Weber e Walter, né, chamaram de savânicas no cerrado, e o cerrado stricto sensu, sentido restrito. O cerrado stricto sensu, ele se modela a cerrado ralo, cerradinho denso, cerrado senso estricto e outros, devido à ação do fogo. Então, uma área de cerrado que não pega fogo há algumas décadas, há boas décadas na verdade, ela tende a ir desenvolvendo gradativamente aí, e aí paulatinamente uma cobertura arbórea mais densa, e aí aos poucos vai desenvolvendo né, lianas, cipós, e aí a vegetação vai se fechando. Mas aí com o fogo a gente tem a manutenção do cerrado típico, né, ralo, né, que aí é mais um fruto da ação constante do fogo. E aí, depois, né, como sucessor, vem Campo Sujo, Campo Limpo, que são áreas que têm uma presença de fogo um tanto regular. Né? Então, eu acho que isso é bem bacana, que os ambientes do Cerrado vão sendo moldados de acordo com a região, não é uma coisa assim estática, é um ambiente dinâmico, um ambiente que está sempre sendo moldado. Né? Isso eu acho bem legal mesmo. Assim. Uma outra coisa, por exemplo, as veredas e as matas de galeria, né? As florestas galeria. A mata galeria, na fitogeografia, é apontada como uma sucessora da vereda. A vereda tem a sua Sim. cobertura arbórea sendo desenvolvida aos poucos até que ela se torna uma floresta de galeria maior e os buritis desaparecem. Os buritis são mais de áreas, borda de floresta e outras coisas. Os buritis desaparecem e aí começa no subbosque a vegetar essa outra comunidade de plantas. Vem a jussara, vem o palmiteiro, né? Vem as samambaias e É, outras plantas. aonde Isso é eu bem trabalho bacana. mesmo, lá onde eu trabalho mesmo, que é na Cachoeira dos Dragões, a gente tem um exemplo claro disso, que no meio da mata, do lado do coque, tem um buriti isolado. Então, né, com certeza ali era uma vereda que com o passar, né, dos milênios de ano, o ambiente foi sendo transformado, né, e esse local que era antes um campo aberto com o buriti, agora é uma mata bastante fecunda e com uma biodiversidade fantástica, né. Legal, massa, Luiz. Bem bacana isso. Eu acho que tem duas perguntas aí. Já o Jonatas fez uma pergunta. Quais medidas governamentais podem ser tomadas em prol do desenvolvimento do turismo de observação de aves no momento atual? Luiz, acho que você pode fazer um comentário aí, cara. O que você acha? Eu acho que principalmente a questão de divulgar, né? A gente tem o portal do Ministério do Turismo, que é um dos poucos portais que falam, né, sobre observação de aves, e é de fato um trabalho de cada prefeitura, de cada governo do estado buscar isso para si como um portfólio de desenvolvimento. A gente ainda tem uma noção no Brasil de que natureza ele é um passivo que você tem que extrair algo economicamente, mas nunca em harmonia com a natureza. Né? Tanto que o Cerrado só foi ser considerado uma frente econômica do país quando descobriu que o solo poderia ser feito uma correção com calcário, alterando o pH do solo e virando aí uma fronteira agrícola. Né? Então, primeiro, a cabeça dos governantes é entender que a preservação ambiental ela é economia. E é uma economia mais limpa, é uma economia que tende a você, além desse processo de exploração econômica, você tem forma de você conduzir
estágio de conservação, né? A gente fala nem em preservação, que tem um caráter mais restritivo, mas a questão de conservar, né? De ter ações de estudo, de ter programas de minimização dos impactos das atividades turísticas, né? Então é um processo paulatino, mas que depende muito mais da visão de cada pessoa que está direcionando aí o local, né? Perfeito, bacana. Eu acredito que, em parte, podem ser tomadas aí muitas medidas civis, né, cara? Eu acho que tanto o público que é adepto à observação de aves, quanto também as pessoas que encabeçam algumas atividades relacionadas a isso, guias de turismo, donos de pousadas, etc., eles podem tomar medidas particulares também que podem vir a influenciar os Também. governos, né? Como a gente tem visto alguns exemplos no Brasil, e aí, consequentemente, gerar essa união Estado, Corpo Civil, que aí sim vem a gerar a, um grande forte, né, de desenvolvimento dessa atividade que é, além de tudo, muito benéfica para o meio ambiente. Né? E aí Um tem uma outra exemplo. pergunta. Opa, pode falar então. Até um exemplo prático disso, né? A Vaga Fogo, ela tem a lista de aves dela disponível na recepção para quem querer consultar. Então, se cada atrativo começar a desenvolver a sua lista de aves, criar um painel na recepção com as suas aves, ter uma parceria com algum guia que preste o serviço de observação de aves, que tenha esse conhecimento, ela começa a ofertar para o cliente. Né? Então, a gente precisa mesmo ver isso como um potencial e começar a criar formas de incentivar, né, as pessoas a experienciar essa nova forma de fazer turismo. Né? E a outra pergunta que teve aqui, que foi o do Rafa, que ele falou sobre na Serra dos Pirineus, como que está o impacto, né? Eu acho que até o Estevão pode finalizar com essa resposta, porque ele está mais em campo lá na Serra. Perfeito. Então, a Rafaela Weber ela falou justamente perguntando sobre a Serra dos Pirineus, o estado do Cerrado lá. Bom, eu acredito que dentro da área do Parque Estadual da Serra dos Pirineus, o Cerrado esteja num bom estado de conservação, o Cerrado lato sensu, né? O Cerrado incorporando aí todas as fisionomias vegetais, eu acho que está num bom estado de conservação. Entretanto, eu vejo que são pouco tomadas algumas medidas aí relacionadas, como por exemplo, o manejo do gado dentro do parque, que é uma coisa muito nociva principalmente para essas Muito vegetações mais suscetíveis a impactos pequenos, como por exemplo os campos úmidos, né, cara? Eu acho que a presença de gado no parque é um pouco nociva nesse sentido. A entrada de capim braquiária também é bem complicada, porque acaba desfigurando a configuração original dos ambientes, né, do extrato herbáceo dos ambientes. Mas as matas eu vejo que, de modo geral, ainda estão num bom estado assim, de conservação. Acredito que elas estejam também se expandindo. Ainda que a gente tenha tido no passado, em algumas florestas, né, o corte seletivo de madeira, ainda existem ambientes bem preservados dentro do parque. Entretanto, né, a Serra dos Pirineus não é só o parque, está longe de ser só o parque. As outras áreas da Serra dos Pirineus estão sendo cada vez mais afetadas pelas ações humanas e eu vejo isso constantemente aí nos meus trabalhos de campo. Entretanto, eu acredito que tem se desenvolvido ao mesmo tempo, né, falando aí no lado positivo, tem se desenvolvido ao mesmo tempo um senso de preservação bem bacana com o surgimento aí do proprietário preservando o ambiente dele. Então, eu tenho visto que várias RPPNs têm se desenvolvido agora, assim, tem várias pessoas que eu converso, assim, que tem projeto de desenvolver uma RPPN, uma reserva particular, dentro da propriedade dele. E aí você, Pirinópolis, só complementando essa questão da Perfeito. RPPN, que eu acho importante, a gente está, se eu não me engano, com 8 ou 9 RPPNs registradas, né? Então, Pirenópolis é hoje a cidade do estado com maior número de unidades de conservações particulares. Eu não sei te dizer quanto ao Brasil, mas isso tem uma força muito, muito bacana, né, da gente ver essas áreas surgindo cada vez mais, né? E eu Bom, tenho conversado com várias pessoas. Perfeito, Luiz, pode fechar então. Mas, só Luiz, porque eu só acredito que o Instagram daqui a pouco já vai finalizar a gente, porque está chegando também acho. um tempo de 1 hora, né? Então eu já queria agradecer você aí por dispor do seu tempo de trazer tanta informação para a gente, né? Trazer mais luz a esse potencial que a gente tem. Tranquilo, Luiz. Obrigado, viu? Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Precisando, tamo aí, cara. E
Eu acho que é isso, assim, acho que o recado final é a gente voltar um pouco mais os nossos olhos para o meio ambiente como um todo, assim, no sentido do meio, no sentido do cenário, no sentido da paisagem. Acho que todos nós devemos ser observadores da paisagem, observadores da sementinha que cai de uma árvore, observadores de um córrego descendo uma serra ao longe, observadores das nuvens que moram na beira de uma encosta. Eu acho que a gente deve ser observador da paisagem para assim conseguir alcançar resultados positivos para várias outras áreas no estudo, né, da natureza no Brasil. Acho que é isso aí. Com certeza. Acho que a gente olhando pelos dados que eu trouxe de milhões de pessoas nos Estados Unidos fazendo observação de aves com um número de espécies muito pequeno, o Brasil com o número de espécies, né, a gente está com mais de 1.800 espécies registradas, eu acho que é um hobby que o brasileiro precisa descobrir mais, né, de sentir prazer mesmo em estar no ambiente e poder apreciar a beleza do canto de uma ave, apreciar a beleza da sua plumagem, né? Entender essas relações que ela tem com o meio ambiente, a importância da ave na dispersão de sementes e repovoamento vegetal das matas, né? Ver ela como que ela tem, né, uma relação também de, querendo ou não, ser fonte de alimento para outras espécies, né? Então tem uma série de conhecimento que está à disposição, que não tem custo e qualquer pessoa pode fazer uma observação de aves na rua de casa, na quadra onde mora, no parque municipal, numa área rural, né? Eu acho que é algo muito acessível, de um custo muito baixo, de uma sensibilidade que traz para quem observa, que é muito fantástica, e fica aí o convite para quem não observa aves, vamos passarinhar, né? Vamos começar a despertar esse olhar para esse universo fantástico que está ao nosso redor. Legal, Luiz. Legal, bacana, cara. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, então, cara. Isso Valeu. aí, valeu. Bom, pessoal, finalizando aqui, né, agradecendo aí a todos pela participação, né, vamos ficar um pouquinho até ver se o Instagram vai finalizar. Respondendo a última pergunta aqui, né, o Igor perguntou qual espécie ou espécies, né, vocês sugerem que podem servir ao papel de bioindicadores da qualidade ambiental do Parque dos Pirineus. Bom, na minha experiência como observador de aves e guia de turismo, eu tenho tido solicitação cada vez que eu tenho um grupo de aves em observar espécies de cerrado de altitude, né? Então, a cigarrinha do campo, tem a campainha azul, e um outro que eu esqueci agora, que é um furnarídeo, que fica em cerrados em ambientes abertos, né? São espécies mais raras que dependem, né, da preservação desses locais que têm um ambiente mais peculiar. E quando a gente fala do Cerrado e da Serra dos Pirineus, a gente sabe que o bioma do Cerrado, ele tem de cerrado rupestre apenas 3% do seu total, né, que tinha aí 25% da cobertura nacional dentro do bioma cerrado. Então, esses ambientes de cerrado rupestre, eles têm, né, algumas dessas árvores, dessas aves, que são, sim, indicadores biológicos que não conseguem trazer esse nível de preservação. Isso, ó, tico-tico de máscara negra, ó, tem bastante conhecimento aí do Jonathan, obrigado aí por contribuir também, né? Papa-formiga vermelho, ó, bacana, bom demais. E quanto mais a gente falar sobre isso, a gente divulgar nas redes sociais, a gente mostrar para as pessoas, né, que observar aves é uma atividade, é um hobby muito bacana, a gente só vai crescendo dentro dessa possibilidade que a gente tem, que difundir e usar, né, a avifauna como uma fonte de conservação e de fonte de renda, né? Aí, ó, o Estevam contribuindo mais aí. No meu trabalho, encontrei algumas espécies na serra que podem simbolizar um ambiente bacana, como espisétos ornatos e espisétos tiranos. Esses dois, para quem não conhece, são aves de rapina, né? Espisétos ornatos, se eu não me engano, é o gavião de penacho, né? Espisétos tirano é o gavião pato, né? Corrige-me aí, Estevam, se eu estiver errado, que são
aves raras, né, de ambientes, o gavião de penachos, se eu não me engano, eu avistei ele uma vez na vida, ainda há uns 15 anos atrás, subindo o morro do Frota. Ah, os pisetos tiranos, o gavião pega macaca, eu consegui há 2 anos um registro dele sobrevoando, né, interessante que ele tem o nome popular relacionado ao seu canto, que é algo que acontece com diversas aves também. Em alguns locais eles chamam ele de cacaturi, né, porque o canto dele traz um som, uns assobios que lembra muito essa fala, cacaturi. Né? Eu consegui ter uma foto dele bem bacana também. Além desse, a gente tem a águia chilena, né, que está aqui na região, o urubu-rei, que é uma espécie ameaçada de extinção e está bastante presente dentro da Serra dos Pirineus. Né? Bom, pessoal, vou finalizando aqui então, né? A gente já deu aí 1 hora de live. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade da BB Tour Goiás, né, de disponibilizar esse espaço para que a gente possa trazer mais informação, né, sobre as aves, sobre o estudo, né, e a observação, como o Estevão colocou, da natureza em si, né, despertar o ser humano para essa forma de se viver, né, da gente sair um pouco das telas, sair um pouco das cidades e começar a prestar atenção no ambiente que está à nossa volta, né? Eu acho que é muito parte muito do consumidor, né, do que do local em si. E um pouco do turismo, né? Eu tenho para mim que mais importante do que um destino de ecoturismo, o que a gente precisa ter são pessoas ecoturísticas que valorizem o local, que prestem atenção no ambiente, né, e que olhem a natureza com outro olhar, né, com um olhar mais sensível. Valeu, pessoal, obrigado a todos e um bom dia, né, uma boa quinta-feira para vocês.